Nossa aula de hoje vai falar sobre água. Isso mesmo. Mas antes eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou branca, tenho olhos verdes, cabelo curto e encaracolado, estou com uma blusa vermelha florida. Temos um quadro branco aqui ao lado com o tema da nossa aula. Ao fundo do cenário tem uma estante com alguns objetos e livros. E olha só o tema da nossa aula: água tratada, água boa, para mim e para você. Vamos saber mais um pouquinho sobre tudo isso, sobre o que isso quer dizer? Então vamos lá. Bom, eu acabei de beber um pouquinho de água. Ó, uma delícia, né? Como é bom beber água. Você consegue entender o porquê de beber água? Fala pra mim. E você sabe o que acontece com a água antes de chegar na sua casa, quando ela sai na torneira? Não? Olha, nós vamos ver tudo isso aqui na nossa aula. Pensando na água e suas características, nós não podemos deixar de, antes de tomar água, observar se a água tem. Se ela tem, não. Se ela é sem cheiro, sem gosto e sem cor. Isso mesmo. A água que nós vamos ingerir, ela tem que estar extremamente potável para evitar doenças e qualquer tipo de contaminação. Isso, porque água boa é água tratada. Você sabe como que é o sistema de tratamento da água antes de chegar na nossa casa? Não? Nós vamos ver nessa aula. Mas antes nós vamos falar um pouquinho da importância de beber água para os nossos órgãos, para o nosso corpo. Isso mesmo. Já ouviu por aí alguém falar assim: tenho que beber 2 litros de água por dia? Eu escuto isso o tempo inteiro, principalmente quando vou a alguma consulta médica. Beber água evita muitas doenças. Por isso que eu iniciei essa aula bebendo um copo d'água, para poder te instigar a beber água. E nós vamos ver no próximo slide como os nossos órgãos precisam de água e o quanto cada um deles se utiliza de água. E por isso precisamos beber bastante água. Observem o slide. Olhando aí, já dá para ter uma noção, nesse infográfico, de quanta água o nosso corpo precisa nos nossos órgãos. Olhem só. Olha a curiosidade. O nosso cérebro, 75%, o coração também 75%, os pulmões, o fígado, os rins, as articulações, ossos, 22%, músculos, 75%, pele, 64%, o sangue, 81%. Muita água que o nosso corpo precisa, não é mesmo? Observando esse infográfico, você observa também que, além da necessidade que o corpo tem de beber água, nós precisamos manter esse corpo vivo. E a água é muito, mas muito importante e responsável por isso. Em um ser humano adulto, a água é responsável de 65% do seu corpo, do seu peso corporal. Isso mesmo. E a água ela é tão importante. Por quê? Porque ela está dentro não só desses órgãos, como eu falei, mas, por exemplo, ela é responsável por carregar nutrientes dentro do sangue. Ela que ajuda na excreção das fezes, da urina. Olha só, se você bebe água constantemente você vai ao banheiro. Já percebeu isso, não já? Pois é, olha a importância da água aí.
Quanto mais água você bebe, mais o seu corpo vai colocar impurezas para fora. Tá vendo como a água é importante? Mas o que tudo isso tem a ver com filtração da água antes dela chegar na nossa casa? Tem tudo a ver. Nós não podemos ingerir água de qualquer maneira. Nós precisamos beber água que seja boa para a nossa saúde. E isso significa água potável. Vamos ver então o que acontece quando a água passa pelo sistema de tratamento. Por que nós vamos avaliar isso? Porque nós precisamos estar atentos justamente a essa questão da pureza da água. Por quê? Como a água ela faz um bem para a nossa saúde, quando ela está dentro do nosso corpo, nos ajudando até no metabolismo do nosso corpo, se nós tomamos uma água que não vem, que não passa por esse processo de filtração das estações de tratamento, nós corremos o sério risco de ficar doentes. E eu acho que você não quer ficar doente, né? Ou quer? Não, eu sei que você não quer ficar doente. Por isso, água potável, água limpa, água boa para beber. Então vamos lá, vamos ver o próximo slide e perceber o quanto é importante a gente ter a noção dessa água filtrada, dessa filtração da água na estação de tratamento. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre como a água é utilizada. Usamos a água em praticamente todas as atividades, na agricultura, na indústria, nas atividades domésticas, na preparação dos alimentos. É um recurso que deve ser preservado, mas o que vem acontecendo é o contrário, né? Pode voltar para mim, diretor? O que acontece é o desperdício dessa água. Por isso, também precisamos estar atentos a isso. Não desperdiçar água é muito importante também. Porque se nós precisamos da água, com toda essa necessidade para o nosso corpo, que é vital para a nossa vida, né? Enquanto seres humanos, nós não podemos desperdiçá-la. E tem algumas atividades que desperdiçam muita água. Então, eu trouxe esse slide para lembrar você que devemos, sim, preservar e pensar no quanto nós precisamos evitar o desperdício da água. Pensando nessa questão do desperdício, quando você estiver escovando os dentes, deixa a torneira desligada. Isso vai ajudar muito na questão do desperdício. Não passe muito tempo tomando banho, por exemplo. Isso mesmo. Vai se ensaboar, lavar o cabelo? Desliga o chuveiro. Olha como nós podemos ajudar a preservar a água e diminuir o desperdício. Lavando calçadas, por exemplo, com mangueira. Não, não, não. Vamos lavar com balde. Vamos reduzir muito o gasto de água. Vamos ter essa consciência. Vamos ter. Vamos agora, depois de tudo isso que eu já falei com vocês, ver como que é um esqueminha ilustrativo de como que é a filtragem da água, esse processo, né, numa estação de tratamento antes de chegar na nossa torneira. Acompanhe o slide. ETA, Estação de Tratamento de Água. O que acontece nas estações de tratamento? Bom, o primeiro passo é a captação da água. Aqui no Rio de Janeiro, vem do Rio Guandu. Passa por uma segunda etapa, que é a floculação. Terceiro, decantação. É onde os principais resíduos sólidos, eles descem para o fundo do reservatório, onde está a água, e a água mais limpa vai passar para o próximo reservatório, onde ele vai sofrer a filtração, que é o número 4, onde tem 3 camadas, onde essa água vai passar. É composta por carvão ativado, areia e cascalho. Depois dessa fase, ele vai para a desinfecção. E aí sim, passa para o reservatório, que vai ser a última fase para ser distribuído para as casas. E aí, então, sair nas nossas torneiras. Viu que interessante? Como que é uma estação de tratamento? A água, quando chega na nossa torneira,
Ela saiu da estação potável, mas ela não chega potável ao ponto de estar pronta para a gente beber. Então, ainda é preciso ferver ou filtrar. Não se esqueça desse detalhe, tá bom? Agora é com você. Vamos fazer o desafio? Prestem atenção no slide. Vamos construir uma reprodução do sistema de filtragem da estação de tratamento de água? Para isso, você vai precisar dos seguintes materiais: 2 garrafas PET, areia fina e grossa, pedregulhos, pedras pequenas, carvão. Corte o fundo de uma das garrafas PET. Em seguida, coloque algumas pedras no interior da garrafa, de forma que fiquem bem presas junto ao bico. Depois, complete alternando uma camada de areia, outra de pedra, cada uma com cerca de 3 centímetros. Repita o procedimento com areia e pedra. Depois de pronto, pegue a solução com água barrenta, despeje dentro do filtro e colete a água filtrada na outra extremidade, bico da garrafa. Esse processo pode ser repetido para um melhor resultado. Mas atenção, não beba essa água. É apenas uma demonstração. Ela não está totalmente tratada e purificada. Gostou do desafio? Eu agora vou mostrar para você como que você pode fazer em casa. Isso mesmo. Só um minutinho. Vem comigo e você vai ver. Gente, olha só. Tudo que vocês vão precisar para fazer esse desafio já está aqui comigo, tá bom? Eu trouxe só para ilustrar, para vocês terem uma ideia e fazer aí direitinho. Peguem a garrafa PET, corta ela. Eu coloquei ali no desafio 2, mas você pode ter só uma. Mas é bom ter 2, caso aconteça algum acidente, né? Você corte tortinho, ó, 2, mas com uma só já dá. Tampa bem, que é para não escorrer nada antes de você terminar de fazer a montagem. E aqui nós temos os elementos: a pedra, a areia e o carvão. Agora vamos lá no passo a passo. Primeiro, nós vamos colocar as pedras, tá bom? Junto ao bico. Colocou as pedras. Segundo passo é a camada de areia. Colocou areia e, ó, lembra sempre que de 2 a 3 centímetros, tá bom? Depois da areia, você coloca o carvão. Depois, se você quiser, você faz de novo essa camada. Feito isso, você vai fazer o desafio. Coloca uma água mais barrentinha, mais escura e vê se o seu filtro conseguiu chegar no nosso resultado, o resultado esperado, que é fazer a filtragem da água, assim como a estação de tratamento lá de Guandu faz antes de chegar a água na nossa casa. Esse foi uma sugestão de como fazer o desafio que está sendo sugerido para você hoje na nossa aula. E aí, gostou da aula de hoje? Ó, eu vou fazer uma revisão agora de tudo que a gente viu aqui. Nós aprendemos que a água é muito importante para o nosso corpo. Isso mesmo, nosso corpo precisa de água. Nós, seres humanos, precisamos de água para sobreviver. Por isso, tão importante beber pelo menos 2,5 litros de água todos os dias. Nós vimos também que desperdiçar água não é legal, porque nós precisamos dessa água e se a gente desperdiça, já já vai faltar água. E aí, como é que vai ser? Então, precisamos ter um uso consciente da água na nossa casa, nas nossas atividades de rotina, no nosso cotidiano, no nosso trabalho. Vimos também as etapas de filtragem da água numa estação de tratamento. E agora tem esse desafio para vocês observarem como que mais ou menos acontece numa estação de tratamento de água antes dessa água chegar na nossa casa. Essa estação de tratamento faz a filtragem da água e torna essa água potável.
Aqui a água não vai estar potável e não vai ser própria para você beber. Tenha essa atenção aí. Não pode beber depois que filtrar com o nosso filtro caseiro, tá bom? Bom, queridos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa aula, compartilhe, converse com seu professor sobre tudo que a gente aprendeu hoje, faz o seu desafio, converse com seus colegas, indique essa aula para alguém, se você gostou dela. E se você não entendeu direito alguma coisa, veja de novo, veja, reveja quantas vezes você quiser, tá? Tire dúvidas com seu professor também, vai ser muito importante isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!